Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um encontro, para mais uma live, um momento especial que nós estamos vivendo aqui nessa jornada que tem feito a gente destravar tanto. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Uma jornada que tem transformado a minha vida também. Eu, como terapeuta, tenho mudado posicionamento, mudado forma de entrega para os meus clientes e fazendo sempre o melhor, né, para que o meu negócio de terapia cada vez mais fique mais forte, mais protagonista na minha história. Então, nós estamos na jornada da terapeuta com resultado. Nós estamos na série 3, estrutura e resultados. Passamos pela série 1, pela série 2. E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas cristãs a terem resultados em até 30 dias. E hoje a nossa live, ela vai falar sobre um método simples de gerar os seus primeiros ou os seus próximos atendimentos, para que você entenda que às vezes a simplicidade ela gera um grande resultado, né? Às vezes coisas simples, a gente fica pensando, não, que eu preciso fazer coisas gigantescas, enormes. Não, não é isso. Às vezes não, no simples você vai trazer grandes resultados. Você vai trazer algo para o seu negócio, para os seus clientes, que vai te trazer resultados e também para os clientes, onde eles vão encontrar em você, né, a solução que eles estão esperando, porque você tem um chamado e você é um instrumento. Então, o que eu quero dividir aqui com vocês são coisas simples que você pode começar a fazer hoje. Assim que acabar essa live, você pode colocar em prática, para que você também possa ter esses resultados tão esperados que você tanto espera, sem procrastinação e fazendo o que tem que ser feito. Porque aqui, muitas de nós já vivemos isso, né? Nessa procrastinação, nesse eu deixo para fazer depois, ou que você posta conteúdo, as pessoas dizem que gostam, até curtem, mas ninguém fecha atendimento com você, né? Eu quero te mostrar alguns passos aqui que você pode já colocar na sua rotina, começar essa mudança. E eu quero te perguntar, aqui você já parou e pensou assim, será que o meu trabalho realmente tem esse valor? Né? Será que é isso mesmo? E aí você começa a fazer reflexões profundas que você começa até a duvidar. Será que esse é o meu chamado mesmo? Você duvida da sua capacidade, do futuro da sua profissão, do seu posicionamento, da sua empresa como terapeuta. A falta de atendimento, ela não gera só o silêncio e não traz o resultado no final. Ela também te gera insegurança, principalmente na sua identidade, porque aí você pensa, será que eu nasci realmente para isso? Né? Já que ninguém vem, ninguém fecha comigo, será que é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida? Então hoje a gente vai aprender métodos simples, né? Eu quero dizer o que eu faço também no meu dia a dia, dividir com você aqui, para que você inicie, para que você dê o primeiro passo por você, atravesse essa porta, né? E veja que lá do outro lado tem coisas lindas e resultados poderosos que vão te fazer transformar, que vão fazer você ficar bem posicionado como terapeuta e como um negócio de sucesso. Porque quando nós temos um negócio, nós queremos resultados. E é para isso que o Senhor te fez. Para você ajudar pessoas, transformar a vida de pessoas e ter o resultado através disso. Porque aqui é a sua empresa. E para iniciar, eu quero ler com vocês Provérbios 16, versículo 3, que está escrito: Confie ao Senhor as tuas obras,
e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outra versão está escrito dessa forma: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Observe as palavras importantes: consagrar e planejar. Consagre ao Senhor o que você faz, e os seus planos, o seu planejamento será bem-sucedido. Muitas terapeutas até consagram, mas elas não planejam, elas não colocam no papel o que deve ser feito. Porque numa empresa, numa organização, você tem que olhar esse planejamento, você tem que seguir. Eu tenho aqui, o meu planner que eu utilizo, e aqui está escrito tudo que eu vou fazer no dia, o que eu preciso fazer. Eu tenho a minha agenda, onde eu também fica ali as coisas, o horário que eu vou fazer. Esse é o planejamento, porque aí você tem organização na sua empresa. E às vezes as terapeutas, elas oram, elas pedem direção, elas entregam a Deus, mas elas não organizam. Como que esse cliente vai chegar? Como é que vai acontecer isso? Como é que eu vou postar? Como é que eu vou buscar esse cliente? Como é que eu vou convidar ele para estar aqui comigo? Como é que eu vou convidar ele para um atendimento? Não tem esse planejamento. E muitas vezes, por não ter esse planejamento, acaba não fazendo. Então, o que a Bíblia fala? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas se você consagrou e não tem planos, como é que vai ser? O tema de hoje é o método simples para gerar os seus primeiros ou próximos atendimentos. Então, essa falta de atendimento te faz também desanimar. Aí faz você desacreditar naquilo que o Senhor entregou para você. E a fé, ela não substitui o planejamento. A fé, ela direciona o planejamento. Então, quando você for fazer o seu planejamento, quando você for fazer a sua organização da semana, pede ao Senhor direção e planeje. E coloque no seu planner que você tem, na sua agenda. Eu uso muito agenda online também. O que você precisa fazer? Quais os passos que você vai dar? E eu vou falar um pouquinho dessas dores que a gente tem, desses próximos passos, o que a gente precisa fazer, né, para deixar de procrastinar, para fazer o que tem que ser feito, para trazer esse cliente para um atendimento, né, para que a gente consiga falar com o cliente de uma forma que ele entenda e que ele possa se interessar a vir a fazer esse atendimento com você, terapeuta. Então, existem alguns bloqueios também, e eu quero falar um pouquinho desses bloqueios. O primeiro é o medo de se expor. E aí você pensa assim, será que eu estou sendo insistente? Será que eu estou sendo chata demais? Né? Será que vão achar que eu estou vendendo demais? Ou eu estou abusando demais, falando sobre aquilo que eu entrego? E aí você fala até das dores, mas você nunca convida, por esse medo de se expor. Você não diz o próximo passo que o cliente tem que dar. Você fala sobre a dor, fala, olha, eu ajudo mulheres a reconhecerem a sua identidade. Tá, mas como isso? Como é que eu faço? Né? Vem para o meu atendimento, me chama no link da bio, me manda um direct, que aí essa mulher vai dizer, olha, eu posso dar o próximo passo. Então, quem não faz o convite, vive esperando a iniciativa do outro. Mas se eu não convido você para vir na minha casa, você não vai vir. Se eu não te convido para sentar na minha mesa, você não vem. Porque como é que você vai tomar uma iniciativa se eu não fiz o convite para você? Então é importante que você faça. E você não está se expondo. Quando você fala, quando você convida, quando você convida o seu cliente para dar o próximo passo. Você está gerando resultado nesse cliente. Está dizendo para ele, ó,
tem possibilidade de você ter mudanças, tem possibilidade de você dar o próximo passo, de você receber a cura. E aí esse cliente dá o próximo passo. Ou você fica sempre com medo da rejeição. E se as pessoas não puderem pagar? E se eu falar o valor e essa pessoa achar que é muito alto o meu valor? Ai, e o medo de falar sobre dinheiro e eles acharem assim, tá vendo? Olha lá, é só para falar sobre dinheiro. Então, o que eu quero dizer para você é que tudo isso te leva a esse lugar assim, achando que as pessoas vão te rejeitar. Mas o cliente, ele espera por isso. Ele espera que você fale, que você seja claro, né? E aí, com esse medo, o que você não fala? Você não fala do seu atendimento, você não fala do seu valor, você não fala como que você conduz o seu atendimento, aí você fica evitando as conversas com o cliente e você não gera nele essa curiosidade de entender como é que é o próximo passo, como é que eu tenho que fazer. E aí o cliente fica apenas como seu seguidor, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Ele não sabe se ele tem que te chamar, se ele continua aqui te acompanhando, que você vai falar alguma coisa, e aí ele fica paralisado. E às vezes a gente precisa de despertar, de algo que vai te levar para um outro nível. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês, dizendo para vocês, olha, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Porque quando você fica com medo dessa rejeição, aí você não fala, aí você vem aqui timidamente, fala de alguma coisa, de um processo, vem aqui, fala da transformação do cliente que você já atendeu, vem aqui e fala qual é o próximo passo que o cliente precisa dar, o que ele precisa fazer. E aí você gera no outro desculpa, essa curiosidade de dizer, eu também quero mudar, eu também quero sair dessa ansiedade que eu tenho, quero sair dessa depressão, quero reconhecer quem eu sou, quero dar o próximo passo. E aí esse cliente ele vai entendendo assim que não, eu posso fazer também. Também é para mim. Ele se reconhece no meio desse processo. Por quê? Porque você convidou. É a mesma coisa de eu convidar você para vir na minha casa, sentar na minha mesa. Você vai falar, poxa, ela me convidou, agora sim eu vou. É a mesma coisa. O cliente tem que se sentir chamado, convidado a participar com você dessa transformação. E aí, quando você convida ele para essa mesa, existe essa virada de chave nele, dizer, olha, eu posso sim ter mudanças, mas começa com você a mudança desse cliente, porque é você convidando ele para vir e sem medo de que vai receber uma rejeição, sem ficar nessa insegurança. E muitas vezes a gente tem medo de rejeição porque lá na infância, em algum momento você se sentiu rejeitado. Seja pela sua mãe, pelo seu pai, por alguém que estava no seu ciclo, e aí você se prende a isso. Por quê? Porque aí você falava, e quando a gente é criança ou adolescente, a gente fala bastante, né? Tem quem gosta de falar. E aí você escutava assim, ai, para, não chega. Então você se sentia rejeitado o tempo todo. E aí aqui, quando você vem para a fase adulta e vai se posicionar como terapeuta, você acha que vai acontecer a mesma coisa. Quando eu começar a falar, vão falar para mim, para de falar. Nossa, você fala demais. Ah, isso não tem nada a ver. Porque foi o que você escutou. Mas eu quero te dizer, quem precisa da cura está clamando pelo seu chamado. Pelo seu falar, vem que eu vou te ajudar. Dentro da sua identidade, dentro daquilo que você entrega. Então, lá atrás, e isso é importante que você olhe também, você se sentiu rejeitada? Se sentiu colocada de lado? Que as pessoas não te escutavam? Por quê? Naquela época, quando eu era criança, não tinha muito essa conversa entre mães, filhos, pais e filhos. Então, o adolescente, né, a criança já se sentia meio que isolado, não podia falar. Então, quando você vem para uma fase adulta, você já vem assim, não, eu não posso falar, ninguém vai me ouvir. É melhor eu ficar calado. E aí você se cala. Mas eu quero te dizer que hoje não mais. Hoje você pode e você deve falar.
do que você faz, daquilo que está dentro do seu coração, daquilo que você transforma, porque o seu cliente está te esperando. E a outra dor que a gente tem muito forte é a passividade espiritual. Se for Deus, vai acontecer. Deus vai me mandar clientes. Eu escuto isso muito de clientes. E aí essa religiosidade entra tanto dentro de você que você só quer ficar esperando, porque é mais fácil cair algo do céu, porque não é assim o ditado que diz, né? Mas o ditado também diz, não cai nada do céu. A gente precisa fazer a nossa parte. Sim, o Senhor vai mandar os nossos clientes, aquelas pessoas que têm que estar com a gente, mas eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que falar, eu tenho que dizer quem eu ajudo, porque esse cliente desperta e de que forma que ele pode ser ajudado. E aí ele desperta, porque Deus já te deu o maior presente, que foi o seu chamado, que foi entregar na sua mão e dizer para você, vai lá, ajuda aquelas pessoas. Deus, ele abre portas, mas nós precisamos atravessar essas portas, não somente ficar esperando. Abriu a porta e eu fico aqui sentada e não vou até ela e não atravesso essa porta e não vejo o que tem do outro lado. Por medo, por insegurança, por medo da rejeição, por não se sentir vista. Então, o terapeuta olha para essas suas dores. O que você sente quando você imagina que essa porta está aberta, que você pode atravessar? Te dá ansiedade? Te dá medo? Te dá insegurança? E pensa também, o que eu preciso olhar? Onde estão essas raízes? Para quem que eu preciso falar que eu tenho medo, que eu tenho insegurança? Então observa dentro de você. Quando você pensa em fechar os olhos e pensar em atravessar essa porta, o que sente? O que seu corpo, como seu corpo reage? Com medo, com insegurança? Ou que, ninguém vai me dar atenção, ninguém vai me ouvir? As suas dores podem estar te travando de um modo que você não consegue chegar naquelas pessoas que estão esperando por você. Porque você não consegue falar, porque você não consegue convidar. O chamado, ele não elimina os movimentos que nós temos que fazer, que é o atravessar a porta. Deus entrega nas nossas mãos o chamado, abre a porta e diz para você, atravessa. E como é que eu atravesso? Gerando movimento, convidando o meu cliente, fazendo o que tem que ser feito. Planejando, porque os meus planos serão bem-sucedidos quando eu entrego ele ao Senhor. Mas eu faço a minha parte. Em nenhum momento Deus falou para você, não, fica aí sentadinha que eu entrego tudo para você. Não, ele falou, vai lá e faz o que tem que ser feito. Então eu quero perguntar aqui para vocês se faz sentido isso, né, que eu estou falando, essas dores que é tão forte nas terapeutas, né? E eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque eu também já passei por isso. Eu também já tive esse medo. E eu queria que você compartilhasse aqui comigo. Tá fazendo sentido? Né? É assim que às vezes você se sente, né? Com essa falta de ar só de pensar em posicionamento, em convidar as pessoas para vir? Então compartilha aqui comigo, né? E pensa na sua vida. O que lá atrás, quando eu era criança, o que eu ouvi, né? O que precisa mudar nessa fase adulta, nesse posicionamento que eu tenho? Então pensa um pouquinho, o que pode ser mudado? E às vezes, sozinho a gente não consegue. A gente precisa de alguém para caminhar com a gente. Recebendo aqui, assim, muito sentido. E que bom, porque o que eu quero que fique claro para você, que às vezes no seu caminhar você realmente vai precisar de alguém para caminhar com você, para te mostrar
o outro lado. Uma cliente, já há bastante tempo, ela já terminou o processo dela, e ela dizia para mim assim: quando eu era criança, os meus pais não deixavam eu falar. Eles tinham aquela autoridade, e às vezes eu ia falar uma coisa, ai que bobeira, menina, que não dava atenção, porque eles não tinham tempo, eles trabalhavam, e não é porque eram maldosos, eles trabalhavam muito, e ela estava cheia de energia quando eles chegavam em casa, mas ela não queria, eles não queriam ouvir. E ela é terapeuta, e ela tinha muito medo e insegurança de se posicionar. E ela dizia, eu não consigo falar. Aí ela ia fazer um videozinho, mas ela nunca chamava o cliente para sentar na mesa com ela para essa transformação. Por quê? Ela tinha medo do cliente falar para ela, tudo que você fala é uma grande bobeira. Porque foi o que ela escutou a vida inteira. E nós fomos trabalhando essas raízes que ela tinha, ali daquela infância, da adolescência. E hoje, para vocês terem ideia, essa mulher está palestrando para grandes grupos. Ela está atendendo clientes. Nas palestras, ela convida as pessoas a virem para o atendimento com ela. E olha o quanta transformação. Só que ela precisou de uma ajuda para atravessar essa porta. Sozinha ela não conseguiu. E aí nós atravessamos juntas. E hoje ela está brilhando, está na carreira super bem de terapeuta, né? E conseguiu desbloquear muito bem posicionada. Então, que você também seja essa pessoa bem posicionada, que você também seja essa pessoa que busque essa transformação, para que o seu cliente do outro lado entenda o que você faz e como você pode ajudar. E agora nós vamos seguir para esses passos. Como é que eu posso fazer para falar, para convidar esse cliente? De que forma que eu posso fazer? Então eu quero passar aqui para vocês 3 passos simples que você pode já começar a fazer hoje, para que você possa ajudar os seus clientes. E o primeiro grande passo para você já começar esses atendimentos, já ter cliente na sua agenda, é a clareza da sua solução. E foi isso que essa minha cliente trouxe, clareza. Ela atende mulheres que ficaram escondidas por muitos anos. Ela ficou escondida dentro de um casamento. Ela ficou escondida quando ela não era casada, atrás dos pais. E depois, quando ela se separa, ela teve uma separação, precisou chegar a esse ponto, ela fica escondida na dor de ser uma mulher divorciada. E é tanta dor que ela tinha, que ela não conseguia dar o próximo passo pelas raízes também que ela tinha. Mas quando ela consegue transformar tudo isso, ela tem clareza no que ela faz. Então ela sabe hoje qual é a dor que ela resolve dessas mulheres que não conseguem dar o próximo passo por elas, que não sabem quem elas são, de identidade mesmo, do que elas nasceram para ser. E aí você vai ter clareza também para quem? Para quem você resolve aquela dor? E qual é a transformação que você gera? Isso é a clareza da sua solução. E, por exemplo, ajudar mulheres a superar as suas ansiedades, a sua depressão, a saírem desse lugar de procrastinação, a viverem a sua identidade, a saírem desse lugar de dor. Como no meu caso, a terapeutas a terem resultados reais. Então, as pessoas, se você não tem clareza, elas não entendem o que você entrega. Elas não te procuram. Elas não vão invadir a sua casa, porque elas querem entender e elas querem ser chamadas. E os clientes, eles vêm quando a dor fica clara, quando você fala exatamente qual é a dor que você resolve. Isso é a clareza da solução. É o que a gente precisa ter. Então, quando as raízes lá em cima que eu falei estão
curadas, eu tenho muito mais clareza. E esse é o primeiro passo para você receber os clientes na sua casa. O segundo passo é esse conteúdo que gera conexão. Por que o conteúdo? Porque aqui é a nossa vitrine. Não tem a vitrine da loja que fica exposta as roupas, os sapatos? Aqui é a nossa vitrine. Aqui é para quem a gente fala, aqui é o nosso palco. Aqui é onde a gente transmite. E onde você pode falar das dores, onde você pode falar das soluções, trazer reflexões, trazer direção, convidar esse cliente a vir falar com você. E aí, o que esse conteúdo gera para quem está do outro lado? Identificação, confiança, abertura para entender que você pode ajudar essa pessoa a se transformar, a essa pessoa ter mudanças dentro dela. Eu tenho um cliente e é muito interessante porque a mulher falou para ele, olha, eu gostaria que você passasse um atendimento tal com a Marcela há bastante tempo atrás. E ele não queria de jeito nenhum, ele é uma pessoa muito fechada. E ele começa a me seguir nas redes sociais e eu começo a falar e começo a trazer, né, o meu posicionamento. E apesar de eu trabalhar com empreendedores, com líderes, e ele é um líder, ele vem buscando mudanças, né, no jeito dele ser, para o casamento, para o relacionamento. E o meu conteúdo gerou uma conexão com ele. O meu conteúdo gerou um despertar e falar, poxa, ali eu acho que a Marcela pode me ajudar. E aí ele vem, a gente começa um processo, e foi um processo lindo. Ele muda muitas coisas na vida dele, principalmente na liderança dele, no posicionamento dele como líder. E ele começa a se posicionar de forma diferente. Mas o que trouxe ele até mim? Foi a mulher falar de mim? Não. Foi na clareza com que eu falei e no conteúdo que eu coloquei aqui. Porque aqui é a minha vitrine. Então ele se conectou, ele falou, opa, faz sentido. E é tão interessante que quando ele vem e recebe a transformação dele, né, quando ele se abre, quando eu convido para vir e ele se abre para vir, ele gera essa transformação, ele gera essa mudança, né? Então ele teve o quê? Identificação comigo. Ele confiou naquilo que eu falava, porque era algo que mexia com ele, dentro dele. E aí ele se abriu para vir sentar na minha mesa quando eu convidei. Então o conteúdo, ele abre o coração. E o convite abre a sua agenda. Então eu trouxe o conteúdo, gerou conexão com ele e eu fiz o convite. E aliás, você terapeuta que está aqui, eu também quero te fazer um convite para que você também seja essa terapeuta que se abre para trazer conteúdo, para trazer solução, para ser bem posicionada e ter resultados. Vim para minha Masterclass, que vai acontecer agora na próxima quinta, dia 12, às 20 horas, online, gratuito. E o link para inscrição está na minha bio. Vai lá, depois da live aqui, se inscreve e vem para o grupo. Você ali vai mergulhar mais profundo na terapeuta que você é e ter resultados. O resultado vem quando você se posiciona e quando você gera no outro o desejo de transformação. E foi o que eu fiz com o meu cliente. Eu estava falando diretamente para ele? Não. Eu estava falando diretamente para as pessoas que têm a dor que eu resolvo. E ele foi impactado. E foi diretamente para ele. Você está entendendo que quando você fala, quando você expõe, né? Coloca o seu conteúdo. E aí você vai para o convite. Você chama ele, né? Você convida ele para te chamar no link da bio. Você fala algo simples, né? Se você sente que você precisa
dessa transformação, eu te convido a me chamar no link da bio, me chamar no direct. Quer saber mais sobre o que eu entrego? Você entende que é simples, você chama o seu cliente. Por isso que eu falei que o tema é o método simples. Não precisa criar grandes coisas. É ser você, falar do seu conteúdo, da dor, da forma que você pode transformar e convidar esse cliente para vir. E o convite tem que ser sem culpa, com clareza, com o coração aberto, para que esse cliente chegue até você e ele se sinta conectado com você. E ele faça o que tem que ser feito, dá o passo por ele, assim como eu estou falando para você, terapeuta, dê o passo por você, vem para a Masterclass, faz a sua inscrição no link da bio, dá tempo ainda de você gerar transformação, de você sentar na mesa comigo, de a gente poder mergulhar ainda mais nesse processo. E você vai entender o quanto você tem dentro de você que você pode entregar. O cliente, ele também precisa saber que a porta existe e que ele pode atravessar a porta. Assim como Deus te entrega a porta, o cliente também precisa saber. E eu quero saber, eu quero te perguntar, tá fazendo sentido? A forma é simples? Como eu falei, olha, são 3 passos simples. Responde aqui para mim, né? Primeiro, a clareza da solução. Como é que é? Qual é a dor que eu resolvo? Para quem que eu resolvo? E qual é a transformação que gera? Pensa uma mulher que não se reconhece, que ela está até na depressão, e você traz essa mulher, né, dizendo para ela que sim, ela pode mudar. Como eu atendi aquela cliente que o primeiro atendimento foi num quarto escuro, e eu disse para ela, não tem solução para você, você pode mudar. E eu tive clareza na solução, eu falei para ela de que forma que ela podia mudar, que ela podia sair daquela cama da depressão. E eu trouxe conteúdo que gerava conexão com ela. E foi ali que ela entendeu que ela podia mudar. E aí eu fiz o convite e ela veio. E hoje ela está muito bem posicionada. Ela é uma empreendedora de muito sucesso. Mas por quê? Porque ela teve um convite. Porque ela atravessou a porta. Porque eu não fiquei presa, com medo, com insegurança de convidar. Eu falei com clareza, fiz o convite e ela atravessou a porta, assim como o cliente que eu falei para vocês. E aí o cliente vem de coração aberto para essa transformação. Tem um comentário aqui, ó. Muitas vezes temos essa dificuldade de fazer o convite. E ouvir você falar sobre isso está sendo muito bom. Que legal, fico feliz, né? Porque você vê que é uma coisa simples, mas que a gente deixa de fazer por insegurança, por medo. Mas quando você faz, as coisas acontecem. E você tem resultado. Se você fizer isso que eu estou te falando, você vai gerar resultado, você vai gerar aí seus primeiros ou seus próximos clientes aí na sua agenda. Nós vamos agora para a parte dos exercícios e é muita reflexão para você fazer. E a primeira pergunta é: qual é a dor que eu vou abordar? O que eu vou falar? Ó, ela falou, se você não tivesse feito o convite para mim, eu não estaria aqui. E é verdade, eu fiz o convite, a gente estava conversando e eu falei, vem para minha mentoria. Eu posso te ajudar a você se posicionar, a você mudar, né? A você ir, a você fazer. E é exatamente isso. Né? Quando a gente faz o convite, a gente abre a nossa casa e o cliente entra. Então, a primeira pergunta é para que você reflita qual é a dor que eu vou abordar ainda essa semana, que eu posso vir aqui falar na minha vitrine, aqui na minha loja. Depois,
qual é a transformação que o meu processo gera? Eu falo da dor, e qual é a transformação? E depois você faz o convite simples, né? Se você quer transformação, se você quer mudar a dor X, vem, me chama, me manda uma mensagem, me chama no link da bio. Lembra que eu falei sobre bio, né? Colocar o seu WhatsApp para que o cliente possa entrar em contato com você. E assim você vai gerando um despertar no seu cliente e ele vai chegando. E você também vai mudando. E você sai daquela mentalidade de espera, de insegurança, de silêncio, de procrastinação, ou de que eu não posso fazer. E você vai. E essa mentalidade te deixa com a agenda vazia porque você não se posiciona. Mas você vai para um outro lado, que é um lugar de clareza, conteúdo, convite, posicionamento, quando você fala. E aí a sua mente começa a entender, opa, tem algo diferente aqui. E aí você vai sentindo cada vez mais firmeza para posicionamento. Os seus clientes não chegam por sorte. Eles aparecem, eles chegam porque tem direção, porque você faz o convite, porque você abre a porta, porque você convida esse cliente a atravessar essa porta e você caminha com ele. E você entrega a solução para ele. E eu quero deixar claro aqui para vocês que você não precisa de uma agenda cheia amanhã. Comece, faça, é com constância. E aí a terapeuta vai se posicionando cada vez mais. E você bem posicionada, você tem resultados. Faça. Porque grandes agendas, elas começam com pequenos movimentos. Então começa o movimento. Gera os seus primeiros atendimentos. Chama os clientes para virem. Fala do seu processo. E se você quer aprender ainda mais sobre estruturar esse posicionamento, estruturar seus atendimentos, começar a gerar resultados reais para o seu negócio, eu quero mais uma vez te convidar para a Masterclass, que vai acontecer na quinta-feira, dia 12, às 20 horas. Vai ser totalmente online e gratuito. É uma entrega minha para você, muito mais profunda do que a gente está conversando aqui. E como é que você faz para participar? Vai lá na minha bio, se inscreve, vem para o grupo e vem participar. E vem mudar os seus resultados. Vem mudar o final do mês que você fica desanimada. Fala, não tive atendimento, não foi bom. Vem mudar essa realidade. Vem para a Masterclass. Se inscreve lá no link da minha bio e você vai ver a transformação que você vai ter. O que vai gerar em você e nos seus clientes, trazendo resultados reais. Então eu te espero. E amanhã também a gente tem a nossa live às 8 horas, Café com Terapeuta. Eu espero você aqui. Quero agradecer por esse momento tão gostoso e dizer para você, faça o que precisa ser feito, se movimente, atravesse essa porta que o Senhor já abriu para você. Atravessa, porque tem algo lindo do outro lado que você pode ver. Algo especial que você pode transformar. A sua vida, a sua carreira, assim como a dos seus clientes. Então, não se esqueça, se inscreve para a Masterclass e vem mudar o seu posicionamento, vem ser uma terapeuta de resultados reais. Então, até amanhã, às 8 horas, nos encontramos aqui para o nosso Café com a Terapeuta. Muito obrigada!